Ótimo. Então, deixo aqui a boa tarde a todos os presentes, a todos os presentes ao colóquio do ITPEG. Hoje, no dia 22 de outubro, temos a presença aqui do professor Roberto Guerra, Geraldo Maia, Rafael Guimarães, Suzana Santos e Angélica Mascaro, apresentando para a gente a palestra sobre ambiente promotor de inovação da UFPE, empreendedorismo e inovação junto à comunidade acadêmica. Então, eu dou boas-vindas aos palestrantes, à coordenação de eventos e inovação, pela professora Judite e professora Bruna Fernandes, a qual eu passo a palavra agora para a apresentação dos palestrantes. Com a palavra, professora. Boa tarde a todos. É um grande prazer receber o pessoal da DINE aqui no colóquio do LITPEG. O professor Roberto Guerra, atualmente é o diretor da DINE. O professor Geraldo Maia, coordenador de empreendedorismo e incubação. O professor Rafael Guimarães, coordenador de propriedade intelectual. E Suzana Sandes e Angélica Mascaro são da equipe do Polo Tech. Eu já começo agradecendo a vocês pela disponibilidade e vamos à apresentação de vocês. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Obrigado, Judite. É um prazer para a gente também estar nessa articulação com o LITPEG. É um parceiro muito estratégico, né, para o desenvolvimento do ambiente promotor de inovação da UFPE. Temos uma relação aí não apenas no âmbito da pesquisa, da articulação dos laboratórios com empresas, mas também com as nossas startups incubadas e pré-incubadas, que têm mentores técnicos oriundos do LITPEG, e mais recentemente, né, aprovado pelo Conselho do LITPEG, a ida de algumas nossas startups para se instalar nas dependências do prédio. Em nome da ProPesqui, né, nosso pró-reitor, professor Pedro Carelli, a gente também agradece a parceria e também faço aqui uma saudação à nossa colega de ProPesqui, professora Sávia Gavazza, que também integra a equipe de pesquisadores do LITPEG. Bom, a nossa conversa de hoje ela vai ser sobre como a gente, enquanto DINE, ProPesqui, né, como a gente está articulando a criação desse ambiente promotor de inovação na UFPE em torno dos eixos que compõem as nossas atividades enquanto núcleo de inovação tecnológica. Então, eu tenho uma apresentação aqui para compartilhar com vocês e vou dar início agora. Bom, conferir aqui, já está chegando para todo mundo. Na nossa conversa de hoje, a gente vai abordar, né, os eixos de atuação da ProPesqui de maneira breve e a gente vai aprofundar a discussão realmente em torno da atuação da DINE. Então, para começar um pouquinho, a gente acha muito salutar falar um pouco sobre a ProPesqui. Ela é uma pró-reitoria jovem, ela é fruto da reforma administrativa que a UFPE passou o ano passado, e que coloca, né, nesse status de uma pró-reitoria, pesquisa e inovação. Então, ela apoia, né, as políticas internas de ciência, tecnologia e inovação e fomenta também a formação de recursos humanos de alto nível, a pesquisa, a produção científica e tecnológica, a transferência de tecnologia e a promoção de uma cultura de inovação e empreendedorismo. Ela está organizada em torno de duas diretorias e uma coordenação, a diretoria de pesquisa, com o professor Joaquim Martins, do CTG à frente, a diretoria de inovação e empreendedorismo, a qual a equipe está aqui, e a coordenação de parcerias, que está à frente, que tem à frente a professora Sávia Gavazza. No âmbito da DINE, a gente tem a coordenação de empreendedorismo e incubação, a coordenação de propriedade intelectual e a coordenação de transferência e tecnologia. E dentro da coordenação de empreendedorismo e incubação, a gente tem aí o Polo Tecnológico e Criativo, o nosso Polo Tech, que também é uma jovem unidade da UFPE. Esse ano completou um ano, mas que vem num caminho de trilhar e ganhar aí colher os frutos de um trabalho que a gente vem amadurecendo ao longo do último ano. Bom, a DPQ ela trabalha com a finalidade de planejar e coordenar as políticas de pesquisa, apoiando a formação de recursos humanos,
Então, mais recentemente, é a ADPQ que está à frente do processo dos editais de interiorização da pesquisa, de produção qualificada, da implementação dos laboratórios multiusuários. Então, é uma diretoria muito importante no quesito de ampliarmos a operação da pesquisa na UFPE, inclusive interiorizando-a, e também fomentar essa profissionalização dos nossos laboratórios, da nossa competência em pesquisa, sobretudo os laboratórios multiusuários. Então, os LAMPs, que são esses laboratórios, eles têm uma página, agora a gente tem um acesso mais universal, a gente tem formulários, a gente tem uma clareza do funcionamento desses laboratórios, que podem, inclusive, prestar serviço para a comunidade acadêmica, mas também para atores da sociedade civil. E, além disso, a diretoria que é responsável por um dos projetos que nos dá muita honra sempre de ouvir falar, de participar, que é o PIBIC, né, o Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, que também fica sob tutela da DPQ. A DIN, ela organiza o Ambiente Promotor de Inovação da UFPE e é também o NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade. E a coordenação de parcerias atua nessa função de articular, prospectar e promover a parcerias estratégicas entre a universidade, né, com empresas e demais segmentos da sociedade em geral. Bom, a coordenação de parcerias, ela trabalha com uma premissa, né, que é uma gestão com base nas competências de pesquisa instaladas na UFPE. Então, a ideia é a gente ter um mapeamento, né, um processo muito próximo e junto aos pesquisadores, para sabermos, de fato, onde se concentram, quem são as pessoas, os grupos, os laboratórios, como eles se organizam dentro de centros ou de institutos ou de estruturas pluridepartamentais, no sentido da gente conseguir, de fato, estabelecer um diálogo mais profícuo entre as demandas que chegam da sociedade civil e a nossa base de competência. Trabalha também com a prospecção de potenciais parceiros, na divulgação de chamadas públicas, tanto para a nossa comunidade quanto para as empresas do Estado de Pernambuco. Aí eu acho importante também a gente ressaltar essa dinamicidade, né, de diálogo entre a universidade e potenciais parceiros. Busca uma articulação constante com o ecossistema de ciência e tecnologia do Estado, e também do Brasil, né, e tem uma pauta que é a ampliação e consolidação da interação da UFPE com a sociedade. Então, não sei se é importante talvez destacar que no site da ProPesqui a gente tem lá disponibilizado os boletins, né, as chamadas públicas. Então, é um documento simples, bacana de ver, onde tem lá uma descrição e os links das oportunidades para o financiamento dos nossos projetos. A coordenação, ela atua, né, na análise da empresa. Então, ela entende quem é essa empresa que está procurando a UFPE, qual é, de fato, a demanda que ela está trazendo e como é que a gente pode fazer articulação com os nossos pesquisadores. Trabalha também na prospecção interna das competências que a gente tem estabelecido e que possam interessar aí o mercado do setor produtivo. Cria essa agenda de reunião com uma empresa e realiza visitas tanto no campus da UFPE como também no âmbito de ir até a empresa, levando potenciais pesquisadores, potenciais parceiros. Atua no alinhamento e definição do projeto, orientando a demanda e atuando também como mediador, né, na elaboração de instrumentos internos nossos para que isso viabilize, né, a formalização da parceria. Alguns resultados de 2021, né, é uma coordenação que tem a professora Sávia à frente, mais duas guerreiras trabalhando com Sávia, né, Aline e Fabiana, então é uma equipe muito enxuta, mas que conseguiu esses números interessantes e expressivos, né, 36 empresas e instituições visitadas, 23 parcerias firmadas e 8 parcerias em andamento, que resultam em projetos de PDI ou em programas institucionais, como, por exemplo, o MAIDAI, junto à CNPq e CAPES. Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o Polutec, e aí eu passo a palavra para Geraldo e Suzana debater, aprofundar, tirar algumas dúvidas sobre a cereja do bolo, vamos dizer assim, da coordenação de empreendedorismo e incubação. Legal. Muito bem, pessoal. Agradeço o convite de estar aqui explicando para vocês um pouco desse projeto. Um projeto que iniciou em 2017 e que a gente está colhendo frutos
agora, porque veio num momento aí muito, muito legal de algumas atualizações na legislação que foi possível esse projeto estar agora virando verdade. E não só isso, né? Muita energia positiva aí e muito trabalho empenhado nesse projeto, né? E uma equipe bastante competente para fazer com que tudo isso que a gente está vivendo agora seja verdade, né? E é importante a gente estar falando disso aqui no LitPeg, porque a gente identifica o LitPeg como sendo um celeiro aí de grandes empresas de base tecnológica com vínculo forte em inovação. E o Polo Tech, ele vem exatamente fechar esse último elo para que essas grandes ideias, que às vezes nascem de dentro de um laboratório, às vezes nascem de uma pesquisa básica de um professor, que essas ideias elas atinjam a sociedade. E eu vou contar um pouquinho dessa história e vou também indicar caminhos para que vocês possam colocar essas ideias nos próximos editais. Lembrando que a gente está no segundo edital, o edital foi fechado recentemente, né, o segundo edital. Estamos com 33 times trabalhando, isso com 1 ano de vida. E boa parte desses times estão nascendo aí do LitPeg. Então é isso, tá? Vamos lá. Roberto, pode passar. O Polo Tech, ele veio com essa pegada, ele veio com a pegada de projetos com alto grau de inovação, projetos que estão vinculados à pesquisa científica de ponta. Esse é o nosso nicho, né? E eu sempre deixo muito claro isso, porque a gente vive num ecossistema que tem N tipos de incubadora, tá? Das mais diversas, né? A gente recebe propostas que tenham esse link com pesquisadores, com laboratórios, com pesquisa científica de ponta, com inovação. Esse é o nosso nicho, é onde a gente entra. A gente não recebe todo tipo de proposta. Não, pode até receber, mas ela não entra, né? Quem entra são propostas que estão alinhadas com esse pensamento. E para a gente isso é muito importante, porque isso nos coloca exatamente alinhado com a missão da nossa universidade. Não é empreendimentos por empreendimentos. São empreendimentos que têm por trás uma base científica muito forte. Então, esse é o diferencial nosso. E é um diferencial que perpassa vários centros. Então, a gente está falando aqui do Centro de Tecnologia, mas a gente pode caminhar aí por centros dos mais diversos, né? A gente caminha aí por informática, vamos lá para a educação, né? Vamos para... então, a gente tem startups de várias áreas, saúde, educação, tecnologia, informática, né? E isso garante a identidade que a gente está criando com o campus como um todo, né? Roberto, pode passar. Então, os objetivos que a gente tem aqui no Polo Tech primeiro, sensibilizar a comunidade para que, identificando propostas que tenham essa capacidade de entrar no mercado, propostas que possam amadurecer dentro de uma metodologia, e essas propostas possam atingir o mercado. Então, esse é um dos objetivos, né? Consolidar ideias e propostas, né, para que elas possam entrar no mercado e, assim, servir a sociedade com aquilo que antes estava preso dentro de um laboratório, de uma sala, e até mesmo, às vezes, preso de um paper. Às vezes preso dentro de um paper. Então,
a gente vem trazer esse capítulo, né, que é unir pesquisadores a estudantes de graduação, estudantes de mestrado e doutorado, e até pós-docs, né, num contexto mais acadêmico, né, buscando pegar suas pesquisas e jogá-los no mercado. Então, para isso, a gente trata essas ideias junto com especialistas de negócio, que é exatamente o pessoal que a gente hoje é parceiro do Polo Tech, que é o Sebrae, para que a gente possa formar o eixo de negócios e essas ideias possam se transformar em produtos, em empresas robustas e, assim, permanecer no mercado. Roberto, pode entrar. Pode passar. Bom, o ecossistema, ele não vive sozinho. Ele é complexo. Tá? E a ideia é unir parceiros que possam suprir, talvez, aquilo que a universidade ainda não está madura o suficiente para andar sozinho. Então, hoje a gente tem um parceiro muito importante, que é o Sebrae. Além do Sebrae, a gente também está firmando essa parceria institucional com empresas juniores que têm expertise para poder amadurecer essas startups que são muito incipientes no negócio. Às vezes a gente fala de startups que têm um conteúdo técnico e um corpo técnico muito bom, porém a área de negócios ainda carente de conhecimento para poder avançar. E eu posso lhe ser sincero, essa área de negócios, ela é uma das principais partes que fazem com que a startup ela não avance, ela quebre. Eu falo porque a gente vê exemplos de times muito focados na área técnica, sem buscar o conhecimento adequado para entrar no mercado. E, às vezes, você tem um produto muito bom, porém, não é de interesse do mercado. Então, a equação ela não fecha e, com alta probabilidade, essa startup ela não prospera e é exatamente isso que a gente tenta trabalhar em paralelo. Uma coisa boa que tem aqui no nosso ecossistema são os pesquisadores, são os grupos de pesquisa, os laboratórios. Isso faz com que a gente mitigue um eixo que também é responsável por boa parte dessa quebradeira que a gente tem nos primeiros 3 anos de empresas, e principalmente empresas de base tecnológica, onde a dificuldade e o desafio técnico é muito alto. Então, a gente, tendo esses pesquisadores que muitas das vezes são especialistas naquilo que aquela startup está desenvolvendo, mas especialistas numa profundidade ímpar. Então, quando esses pesquisadores estão junto dessa startup, esse desafio técnico ele é totalmente superado. Então, a gente tem hoje aqui exemplos de startups que a gente acompanha, né? Então, exemplos de startups que, se não fosse o conhecimento especialista daquele pesquisador, ela não prosperaria. E aí eu não estou falando mais da área de negócio, estou falando da área técnica. Exemplos de startups que chegaram no momento de teste no mercado, ou no momento em que você pega apenas um cliente e vai fazer um teste e encontra um desafio, onde o pesquisador ele sugere, ele discute, ele debate, e uma solução aparece, e essa solução é implementada e continua a empreitada daquela startup. Então, essa equação está dando muito certo. E a gente está percebendo isso, que está dando muito certo, porque muitos desses alunos que estão aí nos times já são muito conhecidos dos próprios pesquisadores, né? Muitos deles são alunos de iniciação científica.
deles próprios, né? Outros são alunos de mestrado e doutorado. Então, a interação já é natural. Então, qual é o ponto que a gente tenta trabalhar agora para mitigar? Aquilo que não é tão natural, que é a área de negócio. É o cliente, é a concorrência, é o preço de mercado, enfim, é tudo aquilo que pode fazer com que a startup não prospere na área de negócio. Um outro parceiro muito importante para a gente, também muito caro, importante, é a Fundação de Apoio, né? E a Fundação de Apoio, ela entra num elo que eu não vou falar agora, vou falar mais na frente, quando aparecer uma apresentação, um slide mais próprio. Mas eu vou falar qual é a importância da Fundação de Apoio e onde é que ela entra, tornando todo esse sistema aí sustentável. Pode passar, Alberto. Exatamente aí. Todas as startups que entram dentro do sistema, elas assinam um contrato com a universidade. Esse contrato, ele é uma cessão de espaço, baseado no decreto de inovação, que traz segurança jurídica não só para as startups, como também para o pesquisador que está trabalhando com aquela empresa dentro do laboratório dele. Então, hoje a gente tem uma lei federal, um decreto federal e uma resolução interna do Conselho da Universidade autorizando esse tipo de relação, né? Pois bem, uma vez que a startup está dentro da universidade, operando dentro do laboratório e crescendo, ela vai faturando e a universidade, e essa startup, ela retira um pedaço dela, coloca dentro daquele laboratório que o ajudou, ou de outros laboratórios, e desenvolve novos produtos baseados em inovação, e aquilo ali retorna para o mercado, onde aumenta o faturamento da empresa, e aquilo retorna mais um pedaço para a universidade, para que outras inovações surjam, outros desenvolvimentos, melhorias, uma melhoria contínua no produto daquela startup. Pois bem, a FAD ela entra exatamente nesse contexto, né, formando, equacionando os projetos de PDI, sendo a interveniente financeira e administrativa da universidade, para que esses projetos possam ser executados junto ao pesquisador, né, pagando bolsa, comprando máquinas, equipamentos e insumos. Então, no final, a gente tem aí um sistema que se retroalimenta e, para a gente, esse desenho, ele é a razão de ser do polo tecnológico, né? Porque a gente não pode criar um sistema que gere custos para a universidade, principalmente na fase que a gente vive hoje, né, com os cortes que a gente tem vivenciado. A gente precisa identificar, criar e amadurecer sistemas que são autossustentáveis. E esse é um sistema autossustentável. Então, apresento a vocês o Polo Tech no seu desenho mais completo. Tá? Pode passar. Não sei se Suzana está por aí. Estou sim, Geraldo. Mas eu vou bater essa bola com ela, vou deixar ela falar um pouquinho aí das modalidades, e como vocês podem se interessar de acordo com seus graus de maturidade, né, Suzana? Joia, obrigada, Geraldo. Obrigada, pessoal, pelo convite. Eu faço parte, né, da gestão do Polo Tech, então eu estou aí no dia a dia com as startups, tentando acompanhar o desenvolvimento dos empreendimentos, e aí a gente recebe empreendimentos em várias fases, certo? Então, a gente vai desde aquelas que estão ainda na fase de ideação, tentando compreender bem o problema e compreender qual é o mercado que quer atuar. Então, assim, estão ainda naquela fase de se aprofundar no que deseja ser solucionado e construir um modelo de negócio. E aí é o que a gente chama de projeto pré-incubado, certo? São equipes em fase de construção desse modelo de negócio, de estudo do problema, do mercado,
para entender como é que ele pode se posicionar como negócio e, a partir daí, construir o seu MVP, certo? A gente tem também a categoria de startup incubada, que ela já tem um modelo de negócio mais definido, mas que ainda vai ser validado ao longo do programa, certo? Vai validar qual modelo de receita, vai validar os canais de comunicação com o cliente, e também já tem esse MVP desenvolvido, né? Tem pelo menos um cliente, aí já fez pelo menos uma venda, e aí, ao longo do programa, a gente vai buscar o crescimento dessas vendas e o aperfeiçoamento do modelo de negócio, se for necessário. Tá? E também temos a terceira categoria, que são as startups associadas, que já aí são empreendimentos de micro, pequeno e médio porte, que elas já têm um certo faturamento, já estão bem estabelecidas, já não vão mais pivotar, né, que é o que a gente chama quando você ainda está naquela fase de encontrar o modelo de negócio ideal, encontrar a solução ideal, mas aquilo dela já está bem estabelecido e ela só vai otimizar seus processos internos e aumentar seu faturamento. Então, hoje, a gente trabalha com essas 3 modalidades dentro do nosso programa atual. A gente tem também a categoria de empresa residente e de empresa âncora. Né? No edital que a gente lançou esse ano, a ideia dessas 2 outras modalidades é de atender empreendimentos já de médio e grande porte ou que tenham vínculo com alguma das startups que já fazem parte do programa. Pode passar aí, Roberto. Por favor. Certo. E aí a gente atende a diversas áreas de atuação, né? Então, Geraldo até falou no início, né? A gente tem startup que vai da educação, tem uma grande quantidade de startups que vem aí do LitPeg. Então, indústria, petróleo e gás, engenharias, humanas, ciências do mar. A gente atende a todas essas áreas. Dá uma passadinha, Roberto, por favor. A gente trouxe alguns números também de ações e serviços realizados no ano passado, né, de 2020, de quando a gente entrou em operação, até esse ano. Até o momento, a gente tinha tido 20 startups apoiadas, e aí, com a entrada do novo edital, a gente está apoiando agora 33 startups, certo? Até o momento, a gente teve 36 horas de oficinas temáticas realizadas, 36 horas não, 36 oficinas, sendo 94 horas de mentorias e 72 horas de treinamentos. Essas mentorias que foram dadas tanto por parceiros, né, como o Sebrae, como também por pessoas que participam do polo de forma voluntária, dando um apoio aí na área de negócio e algumas áreas específicas do desenvolvimento do empreendimento. Passa. Em relação às palestras e eventos que a gente realizou, né, de ano passado para cá, foram 3 palestras, 2 meetups que a gente realizou também, trazendo startups que eram do ecossistema, né, startups fora do polo de Recife, para trazer experiência para os nossos incubados, 2 eventos de conexão com clientes, parceiros e investidores, 3 Startup Ways, um programa no stage, a gente está com outro programa aberto agora, então caso algum de vocês já tenha uma ideia que possa ser desenvolvida, se vocês não tiveram a oportunidade de participar do edital esse ano, vocês podem se inscrever lá no nosso Instagram. Tem o link para esse Early Stage, que é um programa de mais curta duração, certo? Mas que vocês vão ter a oportunidade também de explorar o problema e tentar encontrar o que a gente chama de market fit, né? A solução que você tem com a demanda de mercado. E aí é uma boa oportunidade, caso vocês tenham uma ideia aí a ser desenvolvida. Pode. Pronto, esses são alguns dos nossos projetos incubados. Queres falar um pouquinho dele, Geraldo? Continuar aí falando? Posso sim. A gente tem aqui algumas startups e a gente começa a ver a diversidade, né? Por exemplo, esses projetos pré-incubados que a gente tem aqui, a gente tem a Altecla, que é uma startup ligada a crianças com autismo, né? Então, na outra ponta a gente tem Corrodere, que é os times do pessoal trabalhando com corrosão, né? Então, você vê que inclusive a palavra Polotech, UTC,
não é tech de tecnologia, não, pessoal. É tech de criativo, né? Tecnológico e criativo. Então, a ideia do Poltec é abraçar as áreas de interesse da Universidade Federal. Tá? Então, aqui ligado ao LitPeg, nesse mapa aí, a gente tem a Corrodere, que é uma área que é uma startup ligada à corrosão, mas também temos a Cultivaí, temos a GunLife, temos a Diag-Age, que estão ligadas a Diag-Age está ligada à área de saúde, a GunLife está ligado à área de produção de goma do cajueiro, então, inclusive, ligado também a questões de soberania, porque essa goma que a gente está falando, ela não é goma do cajueiro, é goma arábica, mas boa parte da matéria-prima que se usa em construção, por exemplo, se usa a goma arábica. Então, o pessoal que é importado, né? Então, o pessoal desenvolveu uma técnica para substituir essa goma arábica por goma utilizando castanha de caju, né? Então, vai dar certo isso? Eu não sei, né? Mas eles estão aí na pré-incubação, amadurecendo isso, estão em fase de desenvolvimento, inclusive até da área técnica, e a nossa aposta é que dê muito certo. E a deles também, né? Pode passar, Roberto. A gente tem ligados a startups incubadas, Connection, uma empresa na área de energia, monitoramento de energia, inclusive uma das empresas que chamou a atenção do mercado aí fora, e uma empresa gigante aí da área, um grande player aí do Porto Digital, se interessou, já fizeram parceria, já estão ligados, né, e hoje já tem até uma empresa derivada dessa associação, tá? Então, estão crescendo muito, né? A Reminera é uma outra startup também ligada à soberania, porque elas fazem uma coisa fantástica, eles pegam o rejeito da mineração e fazem análises, e a partir dessas análises eles conseguem transformar esse rejeito em algo que seja útil para a agricultura. Então, algo que era um problema, agora vira uma solução. E para a agricultura é algo muito importante também, porque boa parte desses insumos que se usa lá é tudo importado. Então, a Reminera vem resolver. Yara, uma grande aí aposta também do Polo, está voando, né, com parceiros importantes aí, interessados, inclusive, em fechar negócios, né? Já tem alinhado aí projetos com Petrobras, com Vale do Rio Doce, né, que agora é Vale, né, na minha época era Vale do Rio Doce, né, e está voando, né? E uma coisa interessante é ver essas startups que, com 1 ano de vida, já estão voando, coisa que normalmente demoram 5 anos para a gente ver em empresas empresas comuns aí que a gente analisa, né, são processos que demoram de 5 a 7 anos para começar a decolar. Então, assim, por exemplo, também uma startup aqui ligado aqui ao LitPeg, também voando, né, decolando, com projetos fantásticos nessa área, né, de prospecção de poços, e a Energy, que também é uma área, que é uma startup ligada à área de energia, assim como a Connection, porém a Connection trabalha mais focada na área de solar, e a Energy trabalha com todo tipo de monitoramento de energia. Pode passar, Alberto. E os times, né, que estão chegando aí, são muitos, tá? Não vou falar de todos aqui, mas muitos deles ligados aí ao LitPeg, outros ligados aos demais centros, startups da área de informática, startups da área de educação, né? E a gente tá muito esperançoso que esses times aí pré-incubados, eles sobrevivam, né, a esse ano, tá? Que é um ano bem decisivo para eles, que eles vão modelar o negócio aqui no Polo Tech, vão entender o negócio e vão, inclusive, eles mesmos vão entender se é viável ou não continuar, né? Não é só a gente não faz isso apenas para julgar, a gente faz isso para que eles
os próprios times entendam e verifiquem se é cabível aquela ideia no mercado, né? Pode passar, Alberto. Startups mais maduras aí que entraram agora nessa seleção, né? Lover Crypto, uma aposta interessantíssima, inclusive com um lado social muito legal, e eu posso dizer assim, com um lado inovador social, né? Porque eles estão selecionando agora, buscando estudantes hipossuficientes, financeiramente falando, para poder ajudar utilizando criptoativos. Né? Não vou entrar em detalhes, porque não sei os detalhes, mas eu achei muito legal essa iniciativa deles. Tá? A gente tem também aqui, ligado a esse novo time mais maduro, todos esses times aí, pessoal, já é uma galera que já entende bem aí do mercado, que o mercado já está interessado em adquirir produtos ou se ligar a eles. Tá? Então, um time bem maduro, tá? A biofábrica de corais, né, que já está bem amadurecido. Rádio Instrumentos, uma startup ligada à área de radioatividade, muito legal a proposta. Né? A Pluve, ligado aqui ao LitPeg, né, com uma proposta de negócio muito legal, bem sustentável, bem ligado a essa área ambiental, né, tratamento de águas, né, eu achei muito legal. E aí, NMHack, tá? São propostas fantásticas que estão vindo aí para amadurecer agora dentro do sistema de incubação. O sistema de incubação recebe propostas mais maduras, mas ainda estão em fase de testes de mercado. Né? Então, após esse ano agora, muita coisa vai acontecer com todo esse time aí. Pode passar, Alberto. E as duas mais estabelecidas, que é a Epist e a Vitra. A Vitra é uma startup ligada à área de educação, e a Epist é uma startup ligada à parte de tratamento de peixes. Né? Então, você vê que a difusão aí das ideias, né? Todas elas sendo tratadas dentro do polo para crescer. Nessa fase aí, eles já estão aí em busca de acelerar, né? de se fundamentar, já se fundamentaram no mercado. Então, é uma modalidade em que você já está fundamentado no mercado e agora é crescer. Né? Pode passar, Roberto. Bom, aqui encerro a minha apresentação, agradeço. Vou, nesse momento, passar a palavra para Suzana se despedir também, e depois o professor Rafael Guimarães, que é o coordenador de propriedade intelectual da universidade. Obrigada, Geraldo. A gente está aí à disposição de vocês, tanto para recebê-los, quando se tiverem dúvida também, se quiserem mais detalhes sobre como é que funciona o nosso programa de formação de startups. Vocês podem entrar em contato com a gente tanto por e-mail, que a gente vai divulgar no final, certo? No nosso Instagram também, polotech.fpe, e também temos um site agora, onde vocês podem encontrar também mais detalhes, mais informações, as áreas de atuação, a descrição do que cada uma faz, redes sociais de cada uma dessas startups que Geraldo apresentou. Eu vou colocar aqui no chat e vocês também podem encontrar lá no nosso Instagram, tá bom? Obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado, Geraldo e Suzana, pela apresentação aí inicial. Falar um pouquinho sobre a coordenação de IPI, né, de propriedade intelectual. Fazer uma breve apresentação sobre como funciona a nossa coordenação, quais são as nossas funções e onde é que a gente gostaria de contar com a colaboração de vocês também e a gente trabalhar em conjunto nessa atividade de gerir a propriedade intelectual da universidade. Então, como o Geraldo falou, eu sou o Rafael, eu sou professor do Departamento de Genética e estou à frente da coordenação desde o meio do ano passado. Então, a gente tem algumas funções primordiais, assim, lá na coordenação. A primeira delas é cuidar, né, como o próprio nome diz, da propriedade intelectual da universidade. Então, a gente cuida desde o processo de depósito de patente, a registro de software, de marcas, desenho industrial, o processo inicial para a gente mandar esse processo, essa documentação para o INPI, né, que é a autarquia federal que cuida da propriedade intelectual no Brasil, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial,
Então, toda essa interface entre a universidade e o INPI é feita por nós, pelos nossos servidores lá da coordenação. Então, a gente cuida desde o processo do depósito até todos os pagamentos, né, de taxas e acompanhamento, se aquela patente, aquele software, aquela API que foi depositada lá no INPI, se entrou em alguma exigência, precisa entrar em contato com os inventores para a gente responder essas exigências, tudo isso fica na responsabilidade nossa, né, da nossa coordenação. Então, o papel do inventor, que são os pesquisadores que têm essas patentes, desenvolvem esses produtos, esses processos que podem ser patenteados, ou os autores de software, por aí vai, seria basicamente fazer a pesquisa, né, chegar com um produto inovador, um processo, escrever o pedido de patentes, sob nossa orientação também, como eu vou mostrar daqui a pouco, e mandar isso para a gente. Todo o resto seria de responsabilidade nossa, tá? Então, esse seria a atividade primordial da coordenação de PI, a principal. Porém, a gente atua em outros campos também. Por exemplo, muitos desses acordos, por exemplo, que Geraldo falou aí, ou que Roberto também falou, da parte de articulação em parcerias, que faz contrato com empresas, geralmente tem a cláusula de IPI, a gente também auxilia muitas vezes nessas reuniões, para que a lei seja cumprida, né? A gente tem alguns pontos legais que a gente tem que, infelizmente, né, ou felizmente, a gente tem que se prender neles, né, para deixar tudo amarradinho dentro da legalidade. A gente também auxilia nesse ponto. E, em terceiro lugar, aí, como está marcado no slide, não menos importante, eu acredito que seja uma das partes mais importantes da nossa atividade, é a disseminação do conhecimento da propriedade intelectual dentro da universidade. A gente se depara muito com muitos pesquisadores ou alunos de pós-graduação, de graduação, que não viraram a chavinha de que aquela pesquisa que está sendo desenvolvida também pode gerar um produto a ser patenteado, por exemplo. Então, uma coisa não exclui a outra, não é porque você é pesquisador que você também não pode ser inventor. Por esse motivo, a gente criou uma apresentação, que não vai ser o que a gente vai discutir hoje, mas já deixo à disposição se vocês tiverem interesse num encontro futuro, que é uma palestra mais comprida, mais teórica, né, mais técnica, explicando alguns pontos da propriedade intelectual e na parte prática como a gente faz para escrever uma patente, de forma mais resumida, como é que a gente faz o depósito, enfim. Que o nome dessa palestra é Eu Inventor, porque a gente quer mostrar que todos nós, docentes, técnicos, os discentes de pós-graduação, os alunos de graduação, também podemos nos tornar inventores. Basta a gente virar essa chavinha de, além de produzir artigos, conhecimento científico, que é importantíssimo, mas se a gente encontra uma aplicação para aquilo e a gente consegue desenvolver um produto, a gente consegue também patentear e gerar essa propriedade intelectual para a universidade, tá? Então, além disso, a gente tem algumas colaborações internacionais também que a gente atua, principalmente aí estão colocados aí a Portugal e a Alemanha, que são duas colaborações que já estão com patentes depositadas no exterior, né? Porque a patente, ela é o depósito de patente, ele é territorial, então a patente que a gente deposita no Brasil ou a patente que a gente consegue a concessão aqui no Brasil, ela não necessariamente vai ser protegida lá fora, a gente tem que fazer esse depósito também lá fora. Enfim, nesse caso a gente tem com a Universidade do Porto, em Portugal, com 2 universidades na Alemanha, no processo de patentes já depositadas lá no exterior. Pode passar, por favor, Roberto. Então, trazendo um pouco dos números aqui, de forma também mais resumida, a gente tem na palestra maior, a gente destrincha mais um pouco isso, mas para a gente não se empreender muito, a gente fez uma divisão aí bienal, né, desde 2002 até agora, 2021, que está em andamento, da quantidade de patentes depositadas pela UFPE no INPI. Isso não são concessões, tá? São depósitos, que a concessão ela demora mais um pouco, como eu vou mostrar daqui a pouco. A gente vê um claro crescimento aí ano a ano, né? Nesse caso biênio a biênio. Infelizmente agora nesse caso de 2021, o ano não acabou ainda, e também a gente tá vivendo ainda reflexo de quase 2 anos da universidade fechada, com os laboratórios fechados, muitos deles, né, a maioria deles pelo menos, e isso com certeza impacta na produção de novas patentes. Mas
No ano de 2019, o ranking saiu 2020, referente ao ano de 2019, a UFPE bateu o recorde histórico dela, ficando em 9º lugar no Brasil de quantidade de patentes depositadas. Então, não é só entre as universidades, tá? É só entre todos os depositantes de patentes do Brasil, inclusive empresas. Então, você coloca aí Petrobras, Embrapa, Vale, universidades como USP, Unicamp, UFRJ, enfim. Nós ficamos em 2019 em 9º lugar do Brasil. Isso foi um ponto que a gente comemorou muito. E agora, esse mês, começo agora de outubro, saiu o ranking de 2020. E nós conseguimos melhorar nossos números e ficamos em 5º lugar do Brasil em número de patentes depositadas, né? Dentre esses 5, a gente tem a Petrobras ali em 2º lugar e 4 universidades, então a UFPE, entre as universidades, está em 4º lugar, que isso foi também mais um número expressivo que a gente comemorou muito e vê que os esforços que estão sendo feitos desde lá atrás, né, na tentativa de disseminar esse conhecimento e aumentar a quantidade de patentes depositadas está dando resultado. Pode passar, por favor, Roberto. E essas patentes que a gente depositou, a gente fez uma classificação delas, né, baseadas nos ODS. Eu não sei se todo mundo está familiarizado com os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos Objetivos para 2030 da ONU, né, para o desenvolvimento sustentável, como o próprio nome diz. Então, tem diversas categorias aí que nós fizemos esse levantamento de toda a propriedade intelectual da UFPE, todas as patentes depositadas no histórico, os pedidos que estão ativos, né? A gente fez esse levantamento de onde ele se encaixaria melhor e nós vemos que quase a totalidade das nossas patentes, elas se encaixam pelo menos em um dos objetivos traçados. A gente vê aí, por exemplo, o verdinho ali, número 3, de saúde e bem-estar, nós temos 192 patentes relacionadas com a saúde. Então, dentre elas, são 10 concedidas. Mas a gente tem relacionado com energia acessível e limpa, aplicações industriais, enfim, temos de todos os objetivos praticamente contemplados. Pode passar, por favor. Relacionados ao registro de software, assim como a gente teve um número expressivo de patentes depositadas em 2019 e depois em 2020, e teve essa queda em 2021 que era esperado, assim, a gente já acreditava que seria um ano bem difícil, porém, quando a gente fala relacionado a softwares, isso não é uma verdade. A gente teve um aumento substancial de softwares registrados pela UFPE. Então, inclusive, agora em 2021, a gente está no mês 10 e nós já temos hoje mais do que o dobro do nosso recorde histórico, que era 2020. Então, isso também a gente acredita que seja também um reflexo do trabalho remoto, né? Então, como todo mundo está trabalhando no computador, o pessoal da informática, na maioria das vezes, não precisa de estar fisicamente na universidade para estar produzindo, e isso refletiu no grande aumento do número de softwares registrados, né? Então, a gente espera também que no próximo ano, no ranking 2021, que vai ser divulgado em 2022, a gente esteja bem acima na questão dos softwares registrados. Pode passar, por favor, Roberto. Então, lá na nossa página da coordenação, na realidade, no site da DINE, né, que é ufpe.br/inovação, sem cedilha e sem tio, Inovacal, né, a gente tem várias informações importantes que quem tem interesse ou quem tem a pretensão de fazer um depósito de patente, quem quer registrar um software, quer registrar uma marca, a gente tem esses guias aí resumidos, né, com passo a passo, de maneira prática, do que você precisa para depositar a patente. Por exemplo, quais são os documentos que eu preciso, quais são, como eu escrevo isso, o que é necessário, como eu faço o processo no CIPAC. Então, todo esse passo a passo está lá. Você vai lá na página inicial mesmo, ufpe.br/inovação, vai lá embaixo, tem a parte de patentes e tem todos os documentos lá. Tem um guia maior explicando sobre as patentes, o que é patenteável, o que não é patenteável, todo aquele beabá que é muito importante para
para quem tem a pretensão de fazer um depósito de patente, dar uma lida e ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Então, um dos objetivos da gente, da coordenação, é desmistificar esse processo de escrita de um pedido de patente, depósito de um pedido de patente. A gente está muito acostumado a escrever artigos e ser avaliados por referis, editores e tudo isso. E, no caso da patente, é um processo bem mais simples. É um processo que existe um modelo, um padrão que você segue dentro de um documento, que, inclusive, você baixa esse modelo lá no site do INPI. Quem tiver interesse, tem uma parte no site do INPI chamado Minha Primeira Patente, que você consegue baixar, inclusive, os documentos. Assim, o modelo do documento, relatório descritivo, você baixa e escreve dentro do documento. Você não precisa mexer nem na formatação, já está tudo certinho lá, para facilitar também e evitar de que esse seu pedido volte por algum motivo, que seja por formatação ou que não seja nem julgado o mérito, né, da patente. Então, muitas vezes cai em exigência formal porque, por algum motivo, uma formatação, uma paginação que não foi corretamente feita. Então, a gente instrui bem os inventores que vão lá no site do INPI, a gente mostra qual é o site, a gente manda, inclusive a gente manda por e-mail esses documentos, se pedirem, para escrever dentro desses documentos. Nós auxiliamos no processo desde o início. Então, se qualquer dúvida que vocês tiverem para escrever o pedido de patente, ou depois que já está escrito, quais são os trâmites, a gente está lá para auxiliar nesse sentido, tá? Infelizmente, na nossa coordenação, a gente não tem um comitê para julgar o mérito dos pedidos. Algumas instituições de pesquisa têm isso, por exemplo, a Fiocruz. Quando você vai depositar um pedido de patente, você submete esse seu pedido de patente a esse comitê, que é de diversas áreas, eles vão julgar o mérito do seu pedido de patente. No nosso caso, por exemplo, se vocês aqui do LitPeg mandarem um pedido de patente na área de petróleo, por exemplo, para mim, eu que sou da genética, eu não vou ter nenhuma expertise para julgar o mérito do seu pedido, né? Então, a gente faz essa análise junto com os inventores, principalmente da parte formal. A gente tenta fazer esse checklist de ver o que está, os pontos que se foram cumpridos ou não, mas se a gente pega esses documentos, a gente diminui muito a chance de ter algum problema. Inclusive, se é do interesse dos inventores de ter uma mentoria para ser analisado o mérito do pedido, além da parte formal, o INPI ele tem esse programa de mentoria, que existe um encontro remoto, né, mas individualizado, dos inventores com um técnico do INPI que avalia o pedido de patente dentro da sua área. Então, você pode mostrar o que você fez, como você está fazendo, como você está desenhando a sua escrita do pedido de patente, e ele faz essa mentoria. Primeiro faz um mini curso de nivelamento, como eles chamam lá, e depois essa mentoria individualizada. E esse programa de mentoria do INPI, inclusive, ele não é aberto para quem... Se você entrar no site do INPI, você não consegue se inscrever. Então, isso é feito via a nossa coordenação, você nos procura, eu faço a indicação para o INPI e essa mentoria pode ser feita. Isso está ajudando muito os inventores que nos procuraram com essa intenção de fazer o programa de mentoria. Os pedidos estão sendo construídos de maneira muito mais robusta, e isso, com certeza, vai acelerar bastante, vai diminuir, né, o período para concessão de um pedido de patente, que hoje, em média, demora de 6 a 8 anos. Né? Isso não é pelo INPI, que está trabalhando muito para tentar diminuir esse tempo. Já ouvi relatos de menos de 6 anos, 5 anos, 4 anos já estão concedendo, eles estão tentando diminuir esse backlog, né, que eles têm bastante pedidos para analisar, mas quanto menos exigências o pedido tem, mais rápido é o trâmite, né, para concessão desse pedido de patente. O programa de computador é diferente da patente, ele é regido por outra lei, então ele não é patenteável, né, o software ele não é patenteável, apesar de ter essa pequena confusão, ele entra mais como um direito autoral. Então, quem escreve um programa de computador, um software, ele é um autor, ele não é um inventor, e
a concessão sai em 7 dias úteis, né? Porque ele não é julgado o mérito desse software. Você deposita o código-fonte lá, mostra que é seu, para qualquer problema futuro, se alguém utilizar o seu software, você tem uma forma mais fácil de provar que aquele software é seu, apesar de não ser obrigatório pela legislação de se ter o software registrado. Mas daí você teria que provar que foi você que fez. E aí gera um problema. Muito mais fácil a gente registrar isso e garantir essa propriedade intelectual, essa autoria da propriedade intelectual. Pode passar, por favor, Roberto. E para finalizar, pessoal, e deixar tudo isso que eu falei anteriormente de maneira bem rápida, bem resumida, a gente destrincha bem mais na nossa conversa sobre propriedade intelectual, sobre a patente, como fazer o pedido de patente, como escrever, quais são os documentos necessários, a gente faz uma parte mais prática, mas para fechar a minha fala aqui, falar só sobre a mais recente filha aqui da DINI, que é a vitrine tecnológica, né, que foi fruto de trabalho de muita gente e de muitos anos que a gente está tentando, coletando informações e desenhando como vai funcionar, que é, como o próprio nome diz, uma vitrine da nossa propriedade intelectual. Então, entramos em contato com os inventores, com formulários para serem preenchidos, quem tivesse interesse, obviamente, de preencher as informações sobre sua patente, sobre seu software, e dentro dessa vitrine, quando a gente coloca lá, você, quando clica numa patente dessa, vai aparecer todas as informações sobre o que é essa patente, o que ela se propõe a resolver, qual é o grau de maturidade tecnológica, o grau de maturidade mercadológica, o quão pronto para o mercado essa tecnologia está, tanto para patente quanto para software, para a gente mostrar esse retorno para a comunidade acadêmica, para a comunidade em geral, né, para a população, mostrar o que está sendo feito na universidade e também, não menos importante, para possíveis investidores que se interessem por produtos ou processos nossos, ou softwares nossos. A propriedade intelectual da universidade é um patrimônio da universidade, né? Então, a gente pode, colocando isso na vitrine, eventualmente encontrar alguma empresa que queira investir, queira comprar essa propriedade intelectual, queira fazer um licenciamento, e isso gerar receita para a universidade e para os inventores também, que de acordo com a política da universidade, os inventores também recebem um percentual, quase 1/3 do valor recebido pela universidade, e os inventores também recebem como pessoa física, né? Então isso é muito importante, não adianta também a gente só depositar as patentes e isso não ser divulgado. A gente está tentando, no momento a gente está com 54 patentes já na vitrine, 44 softwares, a gente começou agora com um fluxo contínuo. No início, a gente fez uma chamada para alguns inventores para a gente ter um número inicial para colocar a vitrine no ar. Depois a gente se dedicou mais a colocar a vitrine no ar, propriamente dita, com o pessoal da Supercom, com os outros servidores lá da DINI, com o Fani da comunicação lá da gente, que trabalhou muito nisso. Mas agora que ela já está no ar, a gente já está com essa autonomia de alimentar a vitrine, a gente está começando a entrar em contato em fluxo contínuo com os inventores. Então, se tiver alguém também aqui que tem alguma patente depositada e queira entrar na vitrine, também pode entrar em contato conosco, que a gente vai, com toda certeza, colocar em evidência na nossa vitrine. Não sei se o Roberto quer falar alguma coisa. Eu finalizo por Rafael, aqui. obrigado. Eu acho que é importante a gente ressaltar aqui uma dinâmica também que a gente tem priorizado, que é de alinhar as 3 coordenações que compõem a DINI, né? Então, quando a gente fala sobre o polo, a gente não está falando só de empreendedorismo, quando a gente está falando sobre a vitrine, não é só PI, mas no fundo a gente tem um cruzamento da transferência de tecnologia. Então, acho que isso também é um recado importante para a gente deixar aqui, de amadurecermos enquanto um ambiente de inovação e pensarmos de maneira mais estratégica as relações que a gente estabelece com o setor produtivo e as modalidades de relacionamento que a gente tem estabelecido com ele. E, para encerrar, a gente deixa aqui, então, né, os nossos contatos. Eu convido a vocês seguirem tanto o Polo Tech como a ProPesquise no Instagram.
Aqui que é o nosso site que Rafael falou, né, o ufpeb.br/inovacão. E nele tem um menu lateral onde tem o site do Polutec e o site da vitrine, para ficar mais fácil vocês acessarem. E aqui os nossos e-mails, um pouco dividido aí, para também direcionar, né, as mensagens que vocês enviam. Então, se for um assunto mais geral da DINI para a secretaria, se for do polo para o polo, né, da articulação, da coordenação de articulação e parcerias, né, o e-mail aí da CAP, e da PI, o e-mail que vai direto para Rafael e a equipe dele. Então, a gente agradece o convite do LITPEG para participar desse colóquio, e agora a gente fica aqui à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida e conversar. Muito bom, muito obrigado, Roberto, Rafael, Geraldo, Suzana, que estavam aqui presente. Deixa eu parar a sua gravação para a gente abrir para as perguntas. Assim, pessoal,